Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br, no Instagram, no TikTok e no YouTube Portal do Peregrino BR. Hoje eu vou conversar com vocês uma conversa bem simples, né? Será mesmo que a gente tem proteção? Um tempo atrás eu fui avisado por uma mentora que as coisas iriam piorar para eu tomar cuidado. Primeiro ela falou, toma cuidado, e depois ela falou, olha, as coisas vão piorar. Então eu conversei com a minha esposa para ela ficar alerta também, porque quando eles não conseguem, esses seres que não querem a nossa evolução, não querem que a gente progrida em todas as áreas, pessoal, não é só a área espiritual não, é a área de profissional, a área do seu casamento, do seu relacionamento, namoro, noivado, todas as áreas da nossa vida, né? A nossa saúde mental, nossa saúde espiritual também, a física. Existem um grupo que quer a nossa evolução, o nosso crescimento, tem outro que não quer. Isso a maioria dos espiritualistas concorda, eu acho que todos concordam que existe uma grande batalha, né, na nossa mente. Essa batalha é na nossa mente. Então esses seres, esses irmãos mais obscuros, eles trabalham sempre para deixar a gente para baixo. Ou às vezes até dão algumas benefícios para a gente acha que está no caminho certo. Então a gente tem que fazer sempre essa autoanálise. Muitas vezes a gente faz uma análise muito externa em relação aos outros, a gente tem que fazer uma análise interna. Será que o que eu estou fazendo é correto? Então a gente tem que fazer o que é o correto, não é o que a maioria das pessoas fazem, né? Que seria o comum. O comum é diferente do que é o normal. O normal é você se tratar bem as pessoas e fazer essa análise interna para a gente se melhorar. Eu sempre faço uma oração, chamo meu anjo da guarda, e de manhã e de noite. De manhã para proteger meu dia, né, para me guiar meu dia, e de noite para ver o que eu fiz de errado. Então eu falei com a minha esposa, olha, toma cuidado com isso. No outro dia, o meu anjo da guarda ele fez uma projeção, uma visão que eu tive de um terço. Isso aqui é o meu terço, olha. É um terço católico, quem sabe eu fui criado na igreja católica, então o terço faz parte da minha rotina. Mas eu vou falar com vocês, às vezes eu tenho preguiça de orar o terço, porque é muita oração. Mas eu vou explicar que eu orei, tá, gente? Eu fiz o terço, as orações do terço. E vou explicar como mudou, como o meu anjo da guarda me deu uma dica. Eu falei assim, eu nunca tinha pensado nisso. Ou se pensei, já esqueci. Então, esses seres, eu comecei a observar que eles estavam tentando atacar o meu casamento. Então, em diversas situações. Então, eu conversei com a minha esposa, ela falou, fica alerta, porque eles vão atacar de todas as formas, ataca seus filhos, ataca todos que estão próximos a você. Mas por que, né? A gente fala assim, eu não sou ninguém na fila do pão, eu não sou ninguém, mas eu comecei a pensar, mas calma aí. Eu tenho esse canal, pode ser um canal que pode ajudar as pessoas. Eu sempre estou trazendo orações, eu oro pelo prédio, eu oro pelo lugar que eu trabalho em hospital. Então todos os dias eu faço essas orações, inclusive sábado e domingo eu peço aos anjos de cura que inspirem os médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Para quê? Para ter a cura para as pessoas. Eu oro por todo mundo ali também. E pelo prédio também. Então, o que acontece? Você começa a incomodar, porque se você ajuda alguém, as pessoas que estão querendo prejudicar aquela pessoa, elas ficam chateadas, né? Ficam ressentidas. Eu falei, quem é esse cara que está fazendo isso? Quem é essa mulher que está querendo fazer isso, ajudar? Só que, pessoal, não é só problema não. Os próprios mentores, os anjos da guarda dessa pessoa, elas começam a te ajudar também. Calma aí, deixa eu ajudar essa pessoa. Então tem benefícios também, não fiquem com medo, tenham coragem. Então eles começaram a também mexer em algumas coisas aqui em casa. Comecei a ver que tinha alguma batalha, né? Então isso acontece, pessoal. E aí, em relação a relacionamento, eu fiquei observando e eu falei assim, já entendi as coisas. Então começa a vir pensamentos indesejados para você, e você vai ali, eu vou botar batalhando, mas você vai fazendo os enfrentamentos ali, vai orando,
quem pode fazer jejum, faça um jejum, com cuidado também, porque tem coisas que só com jejum e oração para sair da sua vida, coisas muito negativas. Mas o importante, e eu vou sugerir para vocês, faça uma reflexão de como foi seu dia, o que você precisa modificar na sua vida, que às vezes você está afetando a vida dos outros muito negativamente. É como eu falo, a pessoa consentiu, presta atenção, porque as pessoas que têm mais consciência, são mais maduras, muitas vezes têm fragilidades de caráter e de ética, né? Da ética e a moral. Então faça o certo. Os anjos, pessoal, quando eles recebem uma ordem, eles vão executar até finalizar essa ordem de Deus. Eles não têm essa. Se você falou que vai fazer uma coisa e não fez, né? É como se eles não entendessem. É claro que eles entendem, mas é como um ser humano, eu estou passando para a parte humana, é como a gente não entendeu como a pessoa assume um compromisso, né? De relacionamento, de profissão, e não cumpre aquilo. Para eles, como anjos, eles questionam isso, né? Tem até um livro da teosofia, a Gnose Cristã, e fala muito sobre isso, sobre o mundo dos anjos. Então, foi tentado atacar o meu relacionamento, eu já fiquei alerta, eu que fui atacado, e eu acabei me afastando dessa pessoa, porque eu achei estranho, né, o comportamento. Então eles utilizam essas pessoas que estão com a cabeça mais fraca, mais desavisada. Então a gente tem que observar isso. Então esses seres é igual o filme Matrix, né? Tinha o Neo, que era o mocinho, que era o Keanu Reeves, e tinha acho que era agente Smith. Então ele vai tornando todo mundo igual a ele para ele alcançar o objetivo, né? Que era eliminar o Neo, que era o mocinho do filme. Então eles vão utilizando. Então assim, foi ocorrendo várias coisas, eu sempre orando, e falo assim, poxa, mas eu não tenho proteção? Você tem, mas você tem que também passar por isso. Tem coisas que o anjo não se mete, eles seguem a ordem de Deus. Eles seguem a ordem de Deus. Se você orar com eles e pedir uma coisa, ele vai tentar. Mas antes ele consulta a Deus. Isso é instantâneo. Deus, eu vou aqui, né, imaginar, né? Fala, Deus, posso atender esse pedido aqui do Ramiro? Então ele faz uma consulta muito rápida. Essa daí o Ramiro vai ter que passar. Pô, mas eu posso ajudar ele? Ele vai te ajudar. E ele vai conversar com você, eu não fui avisado? Eu já fui avisado. Por isso que a gente tem que orar e vigiar. Esse foi o recado dele. E aconteceu uma coisa ontem, que eu tava no metrô, e ali no metrô o pessoal parece às vezes que eles são selvagens querendo entrar. E só que antes de sair do trabalho, eu trabalhei ontem, para algumas pessoas foi feriado, mas na quinta-feira eu tinha trabalhado e eu ganhei uma folga na sexta-feira. Só que às 6 horas da manhã, quem iria cobrir o plantão, né? Eu trabalho com tecnologia de informação, quem ia cobrir o plantão era uma outra pessoa. Só que ocorreu um problema e ele não pôde ir para o trabalho. Então ele me mandou uma mensagem, olha, não vou poder ir. E já era umas 6 da manhã, eu já tinha programado meu dia, fazer um monte de coisa. Eu falei, não, tudo bem, a gente entende, né? Ele teve um problema e eu acabei indo trabalhar. Acordei, né? Já estava acordado às 6 e fui trabalhar. Então, mas na saída, o que aconteceu? Eu estava andando na rua e eu vi uma atitude bem suspeita de um cara de bicicleta e eu atravessei. Atravessei a rua e o cara atravessou também. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que a gente tem que ficar bem alerta, né? Ele atravessou, só que eu fui andando e alcancei mais um número de pessoas. Então eu já tinha escapado dessa, né? Então achei muito estranho. A gente que mora no Rio, a gente sabe como é que é. Só que eu entrei no metrô, tem a parte que você vai entrar no vagão, o trem chega, então fica um desespero. Só que ontem foi meio que feriado aqui no Rio, porque quinta foi ponto facultativo, mas como eu trabalho numa unidade hospitalar e trabalho na TI, não tem isso, não teve feriado não. E a gente foi, sem problema algum, pessoal. E aí, só que, o que acontece? Antes de eu entrar no metrô,
eu já tinha pedido, eu estava na estação. Aí eu, antes de entrar no vagão, eu pedi assim para o meu anjo da guarda me tornar invisível para as pessoas que podem me fazer mal. Às vezes eu faço isso. E aí chegou o metrô e eu fiquei ali numa parte que não fica nessa correria. Mas eu percebi pela visão periférica que veio uma pessoa da esquerda. Mas assim, ela veio de longe e ela ficou atrás de mim. Só que para entrar, as pessoas correm para a esquerda para sentar no banco. E eu fui para frente, porque eu não ia sentar, eu deixo os desesperados sentarem. Tenho boa saúde, não preciso ficar nessa correria de sentar. Deixo para os idosos, para as pessoas que estão cansadas. E aí a senhora ficou me empurrando, mas com força, não foi pouco não. E eu fui devagar, porque senão eu atropelaria quem está na minha frente. E ela começou a gritar. Eu falei, senhora, a senhora não pode me empurrar, a senhora passava pelo lado, não precisa empurrar. E ela começava a gritar, só que eu falei, senhora, não vamos brincar de trem não, porque tem lugar aí e tal. Só que as pessoas, quando eu falei isso, começaram a rir dela. Então ela estava passando por ridículo. E é assim que a gente passa quando a gente está em desequilíbrio. Tô querendo ofender ninguém não, mas geralmente quando a gente está nesse estado, pro clarividente quando olha é como se tivesse fuligem no seu corpo, porque você está em tão desequilíbrio que você quer arrumar confusão com todo mundo. Você não aceita algumas coisas. Só que eu fiquei no canto, ela foi falando e as pessoas, tinha um jovem, tinha outras pessoas que começaram a rir dela. Então, depois, conversando com o meu anjo da guarda, ele falou assim, ora por ela. Eu falei, tá bom, eu orei por ela também, pessoal. Então, mas eu falei, poxa, eu falei com você eu dando bronca, quem sou eu, né? Aí eu falei, poxa, você pedir pra você é como se eu pedisse o contrário. Você entendeu o contrário, né? Fiquei bem chateado. Aí de noite eu me acalmei assim, né? Cheguei em casa, falei até com a minha esposa, falei, pô, aconteceu isso. Aí ela falou assim, poxa, que chato, né? Mas tudo bem. A gente conversou, né? Sobre outras coisas, não sobre isso. Eu tento esquecer quando eu chego em casa dessas coisas. Mas eu fico tentando entender. Eu sou muito mental, né? Eu já falei com vocês, meu algoritmo é tentar entender muitas coisas, entender essa questão do amor. Então eu falei com o meu anjo da guarda e hoje de manhã, ontem eu orei também, mas hoje de manhã eu fui orar o terço. Olha, eles já tinham falado, né? O mentor. Então, o que ele falou? Primeira coisa, você tem um propósito da sua vida. Você tem um propósito. Só que você tem um propósito diário. Você já viu aquela... Eu acho que é da canção nova, Por Hoje Não Vou Mais Pecar, né? Então, PNP, deve ser isso. Então, por hoje eu não vou pecar. É interessante porque você bota um propósito diário. Hoje acontecer o que acontecer, eu não vou me irritar. Hoje acontecer o que acontecer, eu vou me dedicar ao meu estudo, ao meu melhoramento. Hoje eu vou entrar numa academia, hoje eu vou procurar um médico. Bote um propósito diário. Ele falou, você tem propósito diário? Ele falou, olha, eu não posso intervir em coisas que vai ter que acontecer com você. Então, entenda, é claro que eu ia te proteger. Só que, você acha que eu não te protegi quando ele me fez a imagem, passou a imagem da pessoa de bicicleta? Você acha que eu não te protegi? E essas semanas, pessoal, eu abri os olhos de madrugada, isso acontece muito comigo, e eu vi uma câmera, mas é uma câmera que eu nunca me vi, me filmando. Eu olhei assim, eu tentei até pegar, que é tão real, pessoal. É como se fosse aquelas imagens de, sei lá, quantos cais aí de televisão, que aquela coisa é muito real na sua frente. Eu tentei pegar, vai que eu consigo, né? Tem gente que consegue, tá? Sai Baba, ele tirava as coisas da terra, da areia, aliás. Dá uma olhada. Então, pessoas que fazem materialização. Então, só que aquilo apareceu pra mim. E aí eu tentei pegar uma câmera bem moderna, eu nunca tinha visto não, o jeito. Então ele, orando com ele na semana passada, eu falei assim, por que essa câmera? Não entendi. Aí alguém tá me filmando, ele falou assim, não, o seu cérebro, quando você voltou, tem um vídeo aqui sobre projeção astral. O seu cérebro interpretou que era uma câmera. Só que isso são seres, né, que estão te observando.
Aí eu falei, ah, tá. Aí eu entendi porque acontece isso na projeção. Muitas vezes a gente se projeta no plano astral e a gente vê, por exemplo, um ser iluminado e quando você volta, um mentor espiritual, é tanta luz que ele emana, quando você volta, se você for cristão, você fala, hoje eu tive um encontro com Jesus. E isso acontece. E porque esses seres são, gente, é por amor, são muita luz. E aí eu entendi. Aí eu falei assim, caramba, agora eu tenho que tomar mais cuidado ainda, né? Porque tinha alguém me observando. Ele falou, você já tinha sido protegido naquela hora. Então, mas você tem que fazer sua parte. Então, ainda falou, né, para orar com ela. É tudo, muitas vezes, eles não falam isso, por intuição. Muitas vezes, por símbolo e intuição. Raramente ele fala. Tem gente que escuta direto os anjos, os mentores. Mas pelo menos o anjo da guarda é raro. Ele vai fazendo ajustes finos em você. Ele vai falar, ó, melhor aqui, presta atenção aqui. Ele não faz por você, não. Então eu entendi. E eu falei, e em relação ao terço, ele falou, olha, quando você orar o terço, já que você às vezes tem preguiça, olha que vergonha, tô abrindo meu coração aqui. Eu prefiro orar direto, eu também faço isso, oro e faço os exercícios de respiração, que eu já falei aqui no canal, para a saúde. Então ele falou, quando você orar, você presta atenção na oração. A oração do Pai Nosso, gente, é muito bonita. Ela fala de gratidão do alimento, ela fala de perdão. Então é uma oração muito bonita. E ele falou, ó, faz pensando num órgão seu que precisa de saúde. Olha só. Eu comecei a sentir atuando. Então, nesse órgão, você sente fisicamente. Para quem não sente, com o tempo pode até sentir. Não é uma obrigação você sentir. E então eu entendi, eu rezo, faço as orações também da Ave Maria e é muito bom. Então o que acontece? Eu comecei a fazer a oração e me ajudou bastante. Então eu deixo aqui com vocês, estou orando o texto, deixo aqui com vocês essa reflexão. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Até logo, pessoal.